Agora, destaque internacional. Na guerra do Oriente Médio, cresce a tensão entre Israel e o Líbano. Por quê, meu caro Marcelo Favalli? Boa noite para você, bem-vindo. E você já usou a expressão domo de ferro, não é isso? E vai voltar a usar agora? Exatamente, Tiago Berraich. Boa noite também a todo mundo que nos acompanha. Isso porque os Estados Unidos meio que silenciosamente deixaram pulverizar na imprensa americana, e obviamente isso repercutiu no resto do mundo, uma preocupação dos serviços de segurança dos Estados Unidos. Leiam o Pentágono, que talvez o domo de ferro, que é um sistema de proteção, um sistema antimísseis de Israel, fantástico aliás, talvez não seja tão eficiente contra o Hezbollah quanto foi com o Hamas. Por quê? Porque o Hezbollah é de 6 a 10 vezes maior do que o Hamas. Agora, antes da gente entrar nessa explicação do domo de ferro, do sistema de defesa de Israel, um detalhe. A gente, infelizmente, já começa a acompanhar o que se desenha o 8º mês da guerra de Israel contra o Hamas. Está perdendo força, os inimigos Hamas estão perdendo tamanho dentro da faixa de Gaza, mas o governo de Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, está desmontando. Ele construiu um gabinete de guerra. Os direitos civis estão meio suspensos, a política está girando em torno do conflito e ele, antes da guerra, estava sendo investigado por temas de corrupção. O que isso significa? Se acabar a estrutura de guerra e voltar o compromisso político, a vida diária política do Knesset, que é o parlamento do Estado judaico, muito provavelmente voltam as investigações. Ele pode ser preso. Uma das vertentes aqui da análise internacional é que ele está sustentando uma guerra, prolongando o conflito para manter seu gabinete de guerra e manter o seu governo de pé, que começa já a esfarelar. Olhando por essa ótica, ele também levantou o tom contra o Hezbollah, que é uma organização política, paramilitar, é lida como terroristas por muitos governos, inclusive no Brasil, durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro, é tido como um grupo terrorista pelos Estados Unidos e é uma força paramilitar muito maior do que o Hamas, como eu falei. O Benjamin Netanyahu já deslocou um pouco mais de tropas para o sul do Líbano, que é o norte de Israel. Já houve ali uma troca de disparos, já houve mortos nas últimas semanas. E o líder do Hezbollah veio a público dizer o seguinte, abre aspas, se houver um engajamento de Israel contra o Hezbollah no sul do Líbano, não haverá lugar seguro para os israelenses. Ou seja, já é um prenúncio de uma guerra que seria muito maior do que essa incursão na faixa de Gaza. Eu estou falando, mas vamos transformar isso num mapa para todo mundo ficar na mesma página. Tá aqui, eu trouxe para vocês. Então, esta parte do mapa mais clara é Israel, as áreas onde estão majoritariamente os árabes, a Cisjordânia e a faixa de Gaza. A gente observa isso desde os últimos 8 meses de guerra, mas o foco de tensão é agora aqui no norte de Israel e o sul do Líbano, onde há uma grande concentração do Hezbollah, que é uma força que não pertence, vou dizer assim diretamente, Tiago, à organização política do Líbano. Entendi. Mas tem um braço político, então tem deputados, por exemplo, eleitos pelo Hezbollah e principalmente nasce como uma força armada cujo um dos seus pilares é se opor contra Israel. Por isso que eles também são lidos como grupos terroristas. Então, se houver uma guerra nessa região, a gente não sabe como ela vai terminar, mas a gente entende que é um engajamento militar muito maior do que foi esse contra a faixa de Gaza. Tá, e daí? E o tal do domo de ferro que a gente estava falando? Que é esse incrível sistema que funciona automaticamente, é um sistema autônomo, hoje muito equipado com inteligência artificial, que ele tem algumas etapas, a começar por essa aqui, ó. Os radares identificam um míssil inimigo no ar, automaticamente leem a trajetória, observam o alvo e ele é interceptado no ar. Isso tem uma grande porcentagem de acerto. Eu coloquei aqui, ó. Vamos ver se aparece. Aqui, ó. Eficácia. Perdão, deixa eu organizar aqui o... Eficácia de 75% a 90% e o custo de cada disparo, $50 mil. Cada resposta. Então, uma bateria dessa aqui, por exemplo, ele pode ter até, Tiago,
20 disparos simultâneos. E cada disparo, um 50 mil dólares, o custo dinheiro, da operação, principalmente pelo custo do projétil, que é a resposta. Bom, este número é importante, uma taxa de acerto de 90%. É muito alta, obviamente. Isso foi provado durante o ataque do Hamas. Só que se está aqui, e eu sei que é 90% da taxa de acerto, é porque a defesa de Israel também sabe e o inimigo também sabe. Então a gente viu no ataque de outubro do ano passado uma estratégia do Hamas chamada de saturação. Houve muitos ataques simultâneos, mais de 100, e aí com a taxa de acerto, vamos pegar o máximo 90%, significa que 10 mísseis inimigos ainda caem no território israelense e pode causar um estrago. Repito, o Hamas o Hezbollah é algumas vezes maior do que o Hamas algumas vezes menor que o Hezbollah. Sim. Então, numa linha teórica óbvia, né, que a gente entende que o Hezbollah teria a capacidade de disparos de mísseis de muito maior quantidade e de muito maior range, né, de capacidade de voo para dentro do território israelense. Isso colocaria em xeque o domo. Ele poderia ter 90% de atuação, 93%, 95%, 85%, sobraria um resíduo que ele não consegue abater no ar e isso cairia em território israelense. Os israelenses sabem disso, se eu sei, o inimigo também sabe, e agora acendeu um alerta amarelo piscante para os Estados Unidos, que muito obviamente tem alguma informação de bastidor, já passaram isso para Israel dizendo, atenção, existe uma brecha no sistema e se houver uma luta contra o Hezbollah, se preparem que vem chumbo grosso. E em 30 segundos nos encontraremos amanhã. Pois Marcelo Favalli. Operários da Notícia, voltaremos aqui no sábado, depois da sequência do JP, do Jornal Jovem Pan, tem o JP Internacional, que a gente vai falar da cúpula do Zelensky, que levou 90 governos para a Suíça para discutir a paz, saiu com um calhamaço de boas intenções, mas nada prático contra a Rússia. Prático mesmo é o treinamento dos pilotos ucranianos a caças de guerra entregues pela França, pelos Estados Unidos. A gente acompanhou esse treinamento e traz essas informações para você em primeira mão. Até amanhã. Até amanhã. Valeu.